vocalista da banda Raimundos. Este homem de Deus teve a sua vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Esse cara, além de ser pastor, é cantor, compositor, multi-instrumentista e ministro evangélico. Casado com Alexandra Abrantes, hoje ele viaja o Brasil todo levando a palavra da salvação através das suas canções e ministrações. Com vocês, Rodolfo Abrantes. Amém? Eu e a Ali, a gente acabou de chegar umas 2 semanas do nosso período de descanso. Engraçado que João Pessoa sempre marca esses períodos na nossa vida. A gente sempre, quando está para sair de férias, a gente vem para cá, e a gente teve aqui acho que 2 meses atrás, e daqui a gente saiu de férias. Eu trato isso de uma maneira muito séria, porque eu entendo que não é quando eu volto de férias que começou um novo ciclo. Quando eu entro no período de descanso, começou um novo ciclo. Eu creio que os nossos ciclos, eles começam a partir do descanso, eles começam a partir de desfrutar, de contemplação, de você... Primeiro você ouve os planos de Deus e depois você coloca eles em ação. Então a gente precisa estar quieto em primeiro lugar para receber algo da parte de Deus, e então a gente derrama. E eu e a Ali, a gente nesse período de descanso, que a gente desfrutou bastante, por sinal, a gente conversava, e uma coisa que a gente concordava, a gente está ouvindo a mesma coisa de Deus, que não se tratava de voltar a simplesmente cumprir a agenda e pregar uma mensagem, não que fosse de qualquer jeito, mas a gente só não queria que fosse do mesmo jeito. Você consegue entender? A gente não faz isso de qualquer jeito, mas a gente quer receber aquele novo de Deus, ainda que pareça a mesma coisa, a gente está esperando uma coisa nova. E uma coisa que a gente compartilhava e a gente entendia, é tempo para isso, foi o fato da gente ativar pessoas. E da gente não simplesmente compartilhar uma mensagem, mas compartilhar quem a gente é, o que a gente carrega. A gente queria ser mais intencional naquilo que a gente está fazendo. Não simplesmente para, por exemplo, como um evangelista, anunciar Jesus e ver um monte de gente ser salva. Isso é maravilhoso. Mas como evangelista, pregar o evangelho e ativar um monte de evangelista que vai continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Amém? Eu não posso compartilhar uma coisa que eu não sou, só posso compartilhar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho e aquilo que Deus colocou em mim. Mas eu não sou ainda alguém que chegou no fim. Eu não sou alguém como Paulo, que pode escrever: combati o bom combate, corri a carreira até o final. Eu ainda estou no meio do caminho, amém? Eu ainda estou no meio do caminho, eu e a Ali, a gente ainda está no meio do caminho. E eu amo poder falar isso hoje num congresso de jovens, porque o mundo está falando para vocês, amém? Você que não é mais tão jovem assim, não se sinta fora do recado, amém? Eu também já não sou mais tão jovem. Aliás, deixa eu colocar isso num novo parâmetro. Tem jovens que são jovens há mais tempo. Tem jovens que são jovens há muito tempo. Tem jovens que eu acho que inventaram a juventude. São experientes em ser jovens, amém? O Evangelho faz isso com a gente, não sei se você sabe, o Evangelho faz isso com a gente. Eu ouvi alguns anciãos, por exemplo, Dan Duque, esteve ministrando na convenção lá da igreja que eu congrego, lá do Mevan, em Santa Catarina. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é um ancião. Eu nunca vi um cara com um sorriso de criança daquele, chapando e se divertindo na presença de Deus, como se fosse um adolescente. Amém? Isso é totalmente possível, e eu quero... Cara, o meu alvo é isso. Então eu já estou entregando de bandeja algo que, assim... Eu e minha esposa, há 18 anos, caminhamos com o Senhor. Pode parecer muito. Quantos aqui têm 18 anos ou menos? Glória a Deus. Olha lá, quando você nasceu, eu estava nascendo também. Amém? Como eu disse para vocês, eu não cheguei no fim, mas até aqui eu cheguei. Até aqui Deus tem me sustentado. Amém? Até aqui eu tenho visto a mão dele operando na minha vida e na vida da minha esposa. E eu me alegro muito com isso. Então, se eu tivesse alguma coisa para nesse dia, nesse momento da minha vida, entregar para vocês, eu fico pensando, o que seria primordial, o que seria fundamental? Se dentro de tantas coisas que eu pudesse entregar para vocês, o que eu entregaria? E, cara, o que Deus colocou no meu coração é algo a respeito de permanecer. Amém? Talvez você não dê muito valor para isso agora, mas... é com muita tristeza que muitas vezes a gente ouve falar de irmãos que já não caminham mais na fé. Gente que me ativou espiritualmente, que já não caminha mais na fé.
Sabe, a gente ouve notícias disso o tempo inteiro, de gente que, esteve mergulhado nos maiores cenários de avivamento que o nosso tempo está vivendo e simplesmente abandonaram a fé, já não creem mais. São notícias que nos entristecem. Toda vez que você ouve de um irmão que caminhou com você, ouviu o que você ouviu, mergulhou onde você mergulhou na presença de Deus, e ele simplesmente escolheu descrer na verdade que liberta, é uma conta que para mim simplesmente não bate. Mas é um perigo que todo mundo corre, amém? Eu creio que nenhum desses que hoje já não permanecem, nenhum deles planejou. Porque quando a gente está nessa caminhada, a gente tem um foco e a gente tem o desejo de ser aqueles que chegam fiéis até o fim, amém? Esse é o meu alvo, esse é o meu coração hoje aqui. Eu desejo chegar até o fim, fiel ao Senhor. Assim, para que você não precise inventar a roda de novo, eu quero pegar o que eu aprendi com 18 anos de caminhada com o Senhor e te entregar de bandeja. Como eu disse, eu amo falar isso para os jovens. Por quê? Porque o mundo está falando para vocês. A música fala para vocês, os filmes falam para vocês, a moda fala para vocês, o comportamento fala para vocês. E não são sugestões, são praticamente ordens. Vista isso, coma aquilo, goste daquilo. São imposições. O jovem está sendo bombardeado de muita informação de uma maneira totalmente impositiva. O mundo está falando com vocês. Eu fico pensando, será que Deus não está falando com vocês também? Amém? O diabo não inventa nada, ele só copia. Então eu creio que Deus tem uma mensagem para vocês nesse tempo. Amém? O jovem, ele enfim, é uma fase da nossa vida tão interessante, porque você não vê ninguém querendo inventar a pílula da velhice, amém? É a pílula da juventude que o povo quer. O jovem é bonito sem fazer força. O jovem é forte sem fazer força. Engraçado isso, é forte sem fazer força. O jovem fica saradinho sem fazer força. O jovem é maneiro sem fazer força. Ele é descolado sem fazer força. E quantos sabem que esse tempo passa? Amém? Esse amém agora ficou meio fraco. Passa, filho. Fica tranquilo. A cada segundo que passa, você está ficando menos jovem. Vai chegar um tempo. Não pegue isso com tristeza. Que você vai ter que fazer força para ficar bonito. Você vai ter que fazer força para ficar forte. Você vai ter que fazer muita força para ficar saradinho. Para ser maneiro, então, vai ser um esforço sobrenatural. O que parece muito legal na juventude é também um perigo, porque a gente se acostuma com aquilo que não precisa de esforço. E o Evangelho é a respeito de se esforçar. Você só entra no reino por esforço. Então, assim, eu oro para que você se esforce e manter os teus olhos no foco. Tem duas coisas que eu queria deixar para vocês, que serviram para a minha vida e servem ainda. Em primeiro lugar, tenha boas referências de gente que está bem na sua frente. Sabe, o jovem muitas vezes olha para alguém mais velho e tem a tendência de achar, eles já ficaram para trás. E sabe, a Bíblia nos encoraja, não removam os marcos antigos. Eu sei que é uma tentação muito grande achar que ficou para trás, principalmente quando seu pai ou sua mãe pegam um telefone e não sabe nem ligar aquele negócio. E fala assim, meu filho, vem cá, que diabo é isso aqui? Calma, é só o Instagram. Não é diabo nenhum, é só um aplicativo. Às vezes a gente sofre para pegar umas coisas que a galera já nasceu mexendo e parece que ficou para trás. Mas pensa junto comigo, a cada dia que passa você está mais parecido com quem? Com quem você era ou com quem você vai ser? Então, assim, eu te encorajo a olhar para aqueles mais velhos que você e pensar, ele não ficou para trás, ele está na minha frente. Ele já deu 10 mil voltas naquilo que eu estou patinando aqui hoje. As situações que eu ainda nem vivi, ele já viveu, já foi derrotado, já venceu, já errou várias vezes naquele lugar. Cara, eu acho que a maior sabedoria que a gente pode ter é abrir os nossos ouvidos para ouvir aqueles que vieram antes da gente. Amém? Ter boas referências de gente que está mais parecido com quem você vai ser do que aqueles que você gostaria de ser. Deu para pegar mais ou menos? E uma coisa que funcionou para mim, e é o centro da mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, é a respeito de encontrar um lugar de adoração.
Posso estar parecendo chovendo molhado falar disso, mas eu não estou falando de um lugar físico. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais. De você encontrar um lugar de adoração no Espírito. Um lugar para o qual você foi levado pela revelação que você teve de quem Jesus Cristo é. Vou repetir só para não ficar complicado. Um lugar de adoração no Espírito, onde você foi levado pela revelação que você tem de quem Jesus Cristo é. Sabe, Jesus é muito complexo, Deus é muito grande, amém? Tem muito para você aprender a respeito do Senhor. Ele pode se manifestar de inúmeras formas possíveis. Mas existe a forma completa. E aquela forma que te leva para um lugar de adoração. Por favor, abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 22. Enquanto vocês acham, minha esposa, ela disse que fez o anúncio das camisetas, ela disse que mostrou. Eu pedi para ela fazer o anúncio. Pronto, eu vou mostrar as camisetas que estão ali atrás. E você depois deixa Deus te usar. Amém? Entendeu? Desde já eu agradeço pelo teu coração liberal, estou falando sério, porque esse material gera recurso para o nosso ministério. E levando essas camisetas, além de você ficar muito bonito, amém? Essas camisetas emagrecem, elas já vêm com perfume. O tecido é igual ao de Israel, que andou no Egito, 40 anos, não gastou. Ninguém morre solteiro. Essas camisas são fantásticas, amém? Tem todos os tamanhos. Enfim. Trouxe maiores dessa vez, da outra vez só tinha P e PP, o povo não levou. Eu falei, meu irmão, vou levar umas maiores. Terra da tapioca, do cuscuz, né? A gente tem que considerar. Eu mesmo não me aguento quando eu venho para cá, então assim. Pronto. Acharam Mateus? Foi bom esse anúncio, não foi? Foi maravilhoso, meu Deus, eu não resistiria, eu comprava todas. Vou dar para o pastor Martim. Martim, você é o cara mais chique que tem nessa igreja todinha, meu irmão. Tome as duas logo de uma vez. Uma de cada cor, que é para, se chover, você usa uma. Se fizer sol, você usa outra. Como aqui não chove, chove, né? Pronto. GG significa gato, gato. Acaba. Foi bom, não foi, pastor? Foi bom. Todo mundo achou? Mateus 14, a partir do verso 22. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. E imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, amém? Irmãos, eu tenho certeza que se você tiver 1 ano de igreja, já ouviu pelo menos umas 20 mensagens a respeito de Pedro caminhando sobre as águas, amém? E realmente, não foi qualquer coisa. Você concorda comigo que isso é um fato, não é uma historinha? Cara, um irmão nosso caminhou sobre as águas. Não é pouca coisa, amém? Eu amo todo o ensino da palavra de Deus, eu amo todas as vezes que eu já ouvi essa mensagem e sempre algo falou pontualmente comigo. Esse texto termina
com os discípulos de Jesus pela primeira vez, juntos, o adorando como sendo o Filho de Deus. Sabe, eu entendo que alguma coisa mudou aqui. Vou tentar explicar melhor. Se você ouve os ensinos de Jesus, você entende que ele é um mestre. O jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Ele encontrou um mestre, ele está precisando de uma pergunta. Eu já tive mestres na minha vida, eu já fui para o colégio, eu já tive professores. E sabe como é que eu me relaciono com o mestre? Eu me coloco na posição de um aprendiz, de alguém que recebe dele, ouve aquilo que ele tem, e entendo que ele sabe muito mais do que eu. Então eu me rendo aos seus ensinos, aos seus conselhos. Você sabe como se relacionar com o mestre, amém? Não toma como referência o professor que você acha chato. Imagine o melhor mestre que o mundo poderia ter. Esse é Jesus. A forma de se relacionar com esse mestre é sendo um bom aprendiz, um bom aluno. Amém? Você concorda comigo que Jesus é o melhor amigo que você pode ter? Amém? Ele é o melhor amigo que você pode ter? Bom, você tem amigos e talvez dentro dos seus muitos amigos você tenha um melhor amigo. Então, eu só quero seguir a mesma dinâmica. Você sabe como se relacionar com um amigo seu. Amém? Com confidência, com segredos, com falando a verdade. Amigos falam a verdade. Amém? Você sabe se relacionar com um amigo. Graças a Deus, essa geração aprendeu que Deus é Pai. Amém? Enfim, você então se coloca na posição de filho e é assim que você vai se relacionar com o Pai. Eu conheci o meu pai, eu vivi o meu pai foi casado com a minha mãe até o fim da sua vida. Então eu entendi mais ou menos como me relacionar com o Pai. Eu deixo de fora os defeitos que meu pai teve, como qualquer ser humano tem, e eu me relaciono com um pai perfeito na posição de sendo filho. Você entendeu isso mais ou menos? Agora, com Deus. Sabe, esse aspecto a respeito do Senhor é o que Ele é. Ele é Deus. E cara, eu não tenho outro Deus. Então a única forma de eu me relacionar com Deus é o adorando. Não é simplesmente sendo legal com Ele, não é simplesmente sendo maneiro, passando um bom tempo, não é simplesmente ouvindo os ensinamentos. Quando eu encontro Deus, a única coisa que eu posso fazer é o adorar. Então você concorda comigo que nessa hora a coisa mudou? Aquele mesmo Jesus com quem eles andavam, de quem eles ouviam os ensinamentos, com quem eles se relacionavam, agora eles estão dizendo verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Então todos o adoraram. Você percebe que a coisa mudou aqui? Então eu quero chamar a tua atenção para os eventos que trouxeram esses discípulos até aqui. Não foi simplesmente Pedro andando sobre as águas. Porque o texto, a partir de onde a gente leu, as nossas Bíblias têm título hoje, antes de algum evento, tem um título. Na minha Bíblia tem Jesus caminha sobre as águas. Enfim, a partir de onde a gente leu, começa assim: logo em seguida. Esse logo em seguida já dá uma instiga. Se você fosse começar um livro que começa assim, logo em seguida, você ia ficar com uma pulga atrás da orelha, tipo, logo em seguida do quê? Né? Sabe aquela série que você assistiu e ficou fissurado e de repente ela terminou? Você consegue se relacionar com isso? Você ficou deprimido alguns dias, só conseguia falar dela. E aí você, entendendo que não tem mais o que fazer, você começa a assistir ela de novo. E agora, sabendo do final, o começo faz muito mais sentido. Você fala: poxa, já estava entregue aqui no primeiro capítulo o que ia acontecer no final. E aí você vai assistindo de novo aquele negócio, mas ela acaba de novo. E aí você fica torcendo para que a continuação não seja para frente, mas para trás. Tipo, o que aconteceu antes de começar. Pois é, esse texto ele deixa essa pulguinha atrás da orelha, logo em seguida. E depois eu te encorajo a pegar a sua Bíblia e ler o que vem antes. Eu vou falar aqui por alto para a gente ganhar tempo. Foi um cenário de um grande avivamento. Amém? Foi quando Jesus pela primeira vez multiplicou pães e peixes. E eu quero te dizer que isso não foi nada comum. Esses discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus chegou até um lugar isolado, porque ele queria ficar só. Amém? Jesus queria ficar só. Então eles se dirigiram para um lugar isolado. Mas as multidões, sabendo que Jesus estava indo para lá, começaram a vir de outras cidades. Então quando Jesus chega naquele lugar, que supostamente deveria estar isolado, não tem ninguém, tinham multidões
prontas para o ouvir. Aqui eu quero dar uma paradinha e te falar do Jesus famoso. Irmãos, na cabeça desses discípulos deve ter, sabe, tipo assim, por exemplo, imagina que essa fosse a primeira conferência realizada nessa igreja. A primeira. Vamos fazer uma conferência, vamos chamar as pessoas, vamos anunciar a conferência, vamos anunciar quem vai estar. Só que a gente não sabe como vai ser porque nunca teve uma antes. Então a gente não sabe como vai ser essa conferência. E de repente, quando abrem as portas, a conferência está lotada. E você fala, uau, Jesus é famoso. Amém? As pessoas estão vindo por causa dele. Amém? O Descende lotou 2 estádios inteiros sem divulgar o nome de ninguém que ia cantar ou que ia pregar. É por causa do nome de Jesus. Amém? Jesus é famoso. Sabe, você tem a revelação do Jesus famoso, daquele Jesus que atrai multidões. Cara, grandes ajuntamentos enchem os olhos. Eu me lembro na época que eu era metido a punk, eu ia para os showzinhos, e às vezes tinha um show que eu não fui, e eu perguntava para meus amigos, e aí, foi no show ontem? Fui. E aí, como é que foi o show? A galera falava, pô, estava lotado. Você percebe que o ser humano, você pergunta, foi bom ou não foi? Aí o cara fala, está lotado. Estava lotado, porque gente gosta de ver gente, e gente enche os olhos, amém? A revelação de que Jesus agora é famoso, de que ele atrai muita gente, é muito legal, te faz, poxa, estamos vivendo um cenário de um grande avivamento, mas isso não te leva para um lugar de adoração, amém? Jesus olhou para aquelas multidões, e a Bíblia diz que ele teve compaixão delas, e curou os seus enfermos. Então milagres começaram a pipocar naquele lugar. Gente sendo curada de tudo quanto era tipo de enfermidade. Jesus olhou para uma multidão e curou os seus enfermos. Então você entende que não ficou doença nenhuma naquele lugar. Amém? Isso é fantástico. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, a primeira coisa que Ele fez em mim foi me curar de uma enfermidade que estava me matando. E eu posso te dizer, eu amei ser curado. Quem já foi curado aqui, levanta a mão. Quem já foi curado de alguma coisa, uma dor de cabeça, uma febre, câncer, qualquer coisa. Meu irmão, ser curado é algo que te endoida. Porque você nem sabe direito o que aconteceu em você. Você só sabe que você era de um jeito e agora você está de outro. É que nem aquele cego na Bíblia. Foi curado, cego de nascença, os caras vão interrogar ele. Mas quem foi que te curou? Não sei. Como é que ele fez? Não sei, ele mandou eu ver, eu vi. Mas explica aí. Olha, o negócio é o seguinte, eu era cego e agora eu vejo. Pronto, e aí, explica você. Você está entendendo que os melhores argumentos podem vir de alguém que não ama Deus, mas a experiência quem tem. Quem tem, não tem o que fazer contra uma experiência. Ser curado é maravilhoso, mas deixa eu te falar, essas curas não levaram eles para um lugar de adoração. Porque muitas vezes o ser humano pode se distrair com a cura. Tipo, poxa, eu estou triste porque eu estou enfermo, então eu não posso mais fazer aquele monte de coisa sem vergonha que eu fazia. Aí vem Jesus e cura, e o cara fala, pronto, agora eu estou sadio para fazer aquele monte de coisa sem vergonha que eu fazia. Muita gente se distrai com a cura, muita gente se distrai com a bênção. Jesus mesmo curou 10 leprosos uma vez e só um voltou para agradecer. Então assim, ser abençoado não significa que você vai entrar num lugar de adoração, porque muita gente se distrai com a bênção. Você está entendendo? Jesus curou os seus enfermos, então os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, Senhor, despede as multidões para que eles voltem para suas cidades, para que eles tenham o que comer. Aí Jesus diz, não, vocês vão dar para eles o que comer. Eles falaram, Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou, traze para mim. Jesus pegou aqueles pães e peixes na mão, olhou para os céus. Então ele abençoou o alimento, começou a compartilhar. E os discípulos então começaram a compartilhar aquilo que receberam das mãos do Senhor. Então, cara, agora o milagre ele estourou para outro lado. Porque agora Jesus está tocando nos recursos. Amém? Esse Jesus que cura enfermidades também está tocando recursos. E eu não vou me demorar muito debatendo sobre isso. Eu amo ver milagre na área financeira. Eu amo ver milagre acontecendo. Cara, eu poderia escrever um livro só com os testemunhos que eu tenho na minha vida de Deus intervindo na minha provisão. Deus nunca me deixou na roubada. Ele me chamou para o reino dele. O reino dele, se você buscar em primeiro lugar, tudo que você precisa vai te acompanhar, vai te seguir. Amém? Você está entendendo isso? Mas o princípio é o mesmo. Muita gente pode se distrair com a bênção que recebeu.
Deus, às vezes o cara pede um carro para Deus, Deus dá um carro para ele e o cara se acaba todinho por causa de um carro que recebeu. Não tinha maturidade para receber. Você entende que, ainda que Jesus opere na tua vida financeira, provenha recursos para você, isso não te leva para um lugar de adoração? Só que esse milagre agora, que está saciando todo mundo, milhares de pessoas comeram, foram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes, não aconteceu com Jesus colocando o pão e peixe na mão de cada um. Jesus partiu os alimentos e entregou na mão dos discípulos. Então, os discípulos agora estão vendo um milagre sair das suas próprias mãos. E cara, eu acho que isso mexe com a cabeça de qualquer um. Você pela primeira vez está experimentando algo que só Jesus pode fazer. É Ele compartilhando a unção contigo. É Ele transferindo algo para você e você aprendendo que por pura obediência tem um milagre acontecendo na tua vida. Simplesmente você fazer o que Jesus fez. Olhou para cima, partiu o alimento. Você então faz a mesma coisa. Parte o alimento. Imagina a loucura na cabeça daqueles caras. Cortar o mesmo pedaço de peixe milhares de vezes. E entregar na mão de alguém e aquele peixe simplesmente não acaba. E aquele pão não acaba. E são milhares de pessoas sendo satisfeitas. Amém? Com aqueles alimentos ao ponto de sobrar. Todo mundo comeu o suficiente e sobrou. Ou seja, Jesus compartilhou da unção dele contigo. Cara, isso também não te leva para um lugar de adoração. Porque eu já vi muita gente se perder no poder que recebeu da parte de Deus. Inúmeros. Não precisamos entrar em detalhes, mas Jesus mesmo disse: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Ou seja, gente que operou no poder. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Quer dizer que tem gente que pode operar no poder e continuar na iniquidade? Jesus disse que muitos serão assim. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, meu irmão, ainda que o poder de Deus opere através da tua vida, isso não é suficiente para te levar para um lugar de adoração. Amém? Jesus então despede os seus discípulos, fala para eles entrarem no barco, para encontrarem ele do outro lado, enquanto ele despede as multidões. Jesus despediu as multidões e finalmente ele fez o que ele foi ali para fazer. Ele ficou sozinho no monte, a fim de orar. Agora o que me assusta é, os discípulos entraram no barco, e depois de experimentar tudo isso acontecendo diante dos teus olhos, e por último, tudo isso acontecendo através de você, não é de se assustar que agora eles entrem no barco de boa e vão sem Jesus? Isso é perigoso, de você achar que sabe, de você achar que tem, de você achar que não precisa mais de ouvir a voz do Senhor para operar na vontade dEle. Eu posso te falar, ainda que você tenha sido enviado por Ele, isso também não é suficiente para te levar para um lugar de adoração. Resumindo, por volta das 3 horas da madrugada, tinha um vento forte soprando, ondas contrárias. E aqueles homens que são pescadores, habituados a andar no barco, habituados a andar naquela região, eles agora estão aterrorizados com a situação. É Jesus te levando para o limite. E de repente a situação piora, porque Jesus vem andando sobre as águas, eles não sabem que é Jesus, e eles começam a gritar aterrorizados, dizendo que é um fantasma. E meu irmão, eles estão unânimes nisso, amém? Os discípulos gritaram aterrorizados, é um fantasma. Todos estavam com medo. Você concorda comigo? Todos estavam com medo. No momento que eles gritam aterrorizados de medo, eles estão se rendendo, dizendo: até aqui eu vim, não adianta mais, agora a casa caiu para o meu lado. Só que aquele que eles julgavam ser o fantasma é o Senhor, e o Senhor diz para eles: não tenham medo. E cara, eu tenho a tendência de achar que tudo que Jesus fala não é uma sugestão, amém? Deus é criador e a sua palavra é criativa. Tudo que Deus fala cria alguma coisa nova. Então, se Deus encontra uma pessoa com medo e diz: não tenha medo, Ele não está sugerindo pare de ter medo. Ele está expulsando o medo da vida daquela pessoa. Ele está trazendo uma nova realidade naquele lugar. Não tenha medo, não tem lugar para medo aqui. E Ele coloca uma coisa no lugar, Ele diz: não tenham medo, coragem. Ou seja, Ele coloca algo no lugar do medo. Ele coloca coragem no lugar do medo, amém? E Ele diz: sou eu, essa é a razão pela qual vocês podem descansar. Eles foram até um limite, e agora entra em ação um dos caras que eu mais amo na Bíblia, que é o tal do Pedro. Eu amo esse cara, eu já falei tanto dele, ainda vou falar tanto dele pro resto da minha vida, porque eu acho que não tem um sujeito que se pareça mais com a gente na Bíblia do que Pedro.
Pedro pegou. Pedro, você vai ver alguns aspectos da vida de Pedro e ele parece que é aquele cara que ele quer ser o melhor que os outros. Sabe, tipo, ele não pede uma oportunidade de ser o melhor, de se destacar, sempre tem uma coisa para falar. Ele é uma figura. E de repente Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá caminhando por sobre as águas até onde você está. Ou seja, Pedro é demais, porque assim, Jesus falou coragem e parece que só ele pegou essa. Amém? Ninguém falou isso, só Pedro. Coragem, Pedro pegou e falou: se és tu, olha a coragem do cara, manda que eu saia do barco e saia andando por cima das águas até onde você está. Meu irmão, o cara desafiou Jesus. Jesus falou: então venha. Pois venha. Pedro falou: eu vou. Então venha. Estou aqui, vem se tu é homem. E cara, não é que Pedro foi, cara. Pedro é doido, velho. Ele é fantástico, ele é doido. Ele desce do barco e o barco não estava paradinho, desce de boa. Não. Ventos fortes e ondas contrárias. Está tudo balançando e Pedro desce do barco. Daqui a pouco está Pedro andando por cima das águas. Cara, esse é o cara, amém? Ele é o cara. Todo mundo deve falar: uau, Pedro é o cara, Pedro é o cara. E Pedro está andando, tipo, eu sou o cara. Só que a Bíblia diz que Pedro, reparando no vento forte e nas ondas, teve medo e começou a afundar. Ok, Jesus, volta um pouquinho a fita. Jesus aparece diante daqueles discípulos quando eles estão no limite da coragem deles, o limite das forças. Jesus falou: ok, vocês chegaram no limite. Pedro falou: eu ainda aguento mais um pouquinho. Então venha, Pedro. Até que Pedro é levado ao seu limite também. Amém? Porque você percebe que aqui Jesus não está procurando um super-herói. Ele está procurando revelar algo a respeito dele mesmo que vai mudar a sua vida. E cara, vamos com calma. Quando Pedro começa a afundar, Pedro então grita de medo, grita aterrorizado. Cara, percebe como isso é engraçado? Eu posso fazer uma dinâmica aqui rapidinho, só para quebrar o gelo? É a última sessão, vocês estão morrendo de sono, aguenta aí. Eu vou contar até 3, por favor, me ajuda, por favor, amém? Dê um grito aterrorizado. Por favor. Não, calma, todo mundo junto. Eu vou precisar de você, eu vou precisar de ti. Quando eu contar até 3, por favor, você me dê um grito aterrorizado para não me deixar pagando o mico aqui sozinho. Amém? 1, 2, 3. Cara, excelente. Foi o melhor grito aterrorizado que eu já ouvi. Já percebeu que quando a gente grita aterrorizado junto, ninguém pagou mico? Agora Pedro está andando sozinho sobre as águas. E agora ele tem medo. E agora ele grita sozinho, aterrorizado. Só um. Ninguém viu, vai. Você percebe a diferença quando você grita aterrorizado sozinho? Você fica mais humilhado, é mais humilhante. Tipo assim, sabe, tipo aquele cara que é todo, parece uma barata ali, ai! Sabe, tipo, grita direito, mano. Pedro gritou aterrorizado, só que ele não simplesmente gritou, ele disse: Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que no mesmo instante Jesus o segurou. Aonde é que ele estava? No mesmo instante, ele o segurou. Sabe o que aconteceu? Pedro não gritou para o mestre. Pedro não gritou para o que cura doenças. Pedro não gritou pelo famoso. Pedro não gritou por aquele que libera recursos. Pedro não gritou por aquele que transfere unção. Pedro gritou pelo Salvador. Salva-me. E o Salvador apareceu. E o Salvador o salvou. Amém? E o Salvador o trouxe para o barco. Essa parte do filme, quando eu chegar no céu, eu vou querer perguntar para Deus como é que eles voltaram para o barco, porque a Bíblia não me diz. A Bíblia não diz se Pedro voltou caminhando com Jesus ou se Pedro voltou nos braços. Eu acho que a segunda, ela é mais apropriada. Um cara que estava afundando, Jesus segurou, catou ele no braço e traz ele que nem um bebê para dentro do barco. Aquele bebezão, Pedrão. Bota ele dentro do barco. Jesus entra para dentro do barco com Pedro nos braços.
Só estou aqui, é a minha imaginação criativa, amém? Minha imaginação renascida no Espírito. Entra dentro do barco e agora o vento parou. Ele entrou dentro do barco e o vento parou. Parece que foi um cenário criado pelo próprio Deus para levá-los até aquele lugar. E quando eles viram tudo aquilo, eles agora estão dando de cara com o Salvador, que acabou de salvar. Então nessa hora, eles o adoram e reconhecem: tu verdadeiramente és o Filho de Deus. Então você percebe que o mestre não levou eles para o lugar de adoração, o que cura não levou, o que provê, quem levou eles para o lugar de adoração foi a experiência com o Salvador. O Salvador vai te levar para esse lugar. Eu posso te dizer por quê? Porque o Salvador, ele te encontrou no limite. Amém? Ele encontrou quando tuas forças acabaram. Na verdade, sabe por que a gente está aqui? Porque a gente perdeu. Mas como é que você está aqui hoje? Ele venceu. Eu tinha um câncer no meu corpo. A lógica, a medicina, me disse que eu estaria morto nessa hora. Eu perdi, mas ele venceu. E quando ele entrou, ele me deu uma chance de viver de novo. Então eu tive uma experiência com o Salvador nessa vida. Eu não estou falando da salvação para a vida eterna, aquela que a gente vai receber. Eu estou falando, ele salvou essa vida que você está vendo aqui agora. Isso daqui que está falando para vocês agora é um milagre de Deus. Não era para eu estar aqui, ou seja, eu morri, mas ele venceu. E se com ele eu morri, com ele eu ressuscito. Então agora eu entendo que essa vida não é minha, é dele. Então a experiência com o Salvador me levou para um lugar de adoração, onde eu conhecia a Deus. E a única forma de eu me relacionar com ele é o adorando. É esse lugar do qual eu não quero sair. É esse lugar que me faz permanecer 18 anos a fio, entendendo que eu não tenho mais para onde ir. Porque eu não tinha mais vida, e essa vida que eu tenho agora, já não é, entende o que Paulo falou? Agora já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É a experiência com o Salvador que te faz permanecer. Meu irmão, só quem experimentou isso, sabe do que eu estou falando. Você vai perceber que esse mesmo Pedro, em inúmeros momentos da sua caminhada, ele não ficou perfeito não. Aliás, eu amo isso a respeito dele porque me encoraja. Esse cara continuou errando um monte de vezes. Só que a multidão, sabendo que Jesus multiplicava a comida, estava com fome, se reuniu de novo. E Jesus, conhecendo o coração deles, falou: só vieram aqui para comer. Aí Jesus dá uma palavra, uma lapada, e ele falou: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os caras falaram: uou, quem é que pode ouvir um discurso como esse? E diz a Bíblia que desde aquele dia, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Discípulo que não permaneceu. Aí Jesus vira para os outros e fala: vocês não querem ir embora também? Lá vem Pedro. Para onde eu irei, Senhor? Eu não tenho mais vida. Eu experimentei o Salvador, eu não tenho mais vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu imagino que na cabeça de Pedro, tipo assim, esse discurso realmente é difícil de ouvir. Assim. Não entendi nada, mas eu não tenho para onde ir. O Senhor é o meu lugar. Então esse cara, ainda que ele não entenda, ele fica com Jesus, ele permanece, amém? Nem sempre você vai entender tudo a respeito de Deus, mas se você o ama, você fica. E se você fica, um dia você entende. Amém? Esse mesmo Pedro fala besteira, meu irmão, é cada besteira. Ele está no monte da transfiguração. Jesus levou ele, Tiago e João para o monte a fim de orar. Chegou lá, Jesus, sem aviso prévio, se transfigurou diante deles. Suas vestes ficaram brancas, seu rosto resplandeceu como luz. E como se isso não bastasse, aparecem Moisés e Elias falando com ele. Entenda, não era um teatro de igreja, quando Deus desse um boneco, que é Moisés, outro boneco que é Elias. Era Moisés e era Elias. Não era holograma, não era LED. Era Moisés, velho. E era Elias. Caras que viveram em tempos separados, estão ali vivos, falando com Jesus. E se você fosse judeu, você entenderia o peso que isso tem. Moisés e Elias estão ali. Só que eles não simplesmente apareceram e ficaram enfeitando a cena. Eles apareceram e estão falando com Jesus. Amém? Cara, Moisés e Elias estão falando com Jesus. Você não gostaria de saber o que Moisés e Elias estão falando com Jesus? O que eles estão conversando? Nessa hora, Pedro
se mete na conversa. Sabe aqueles pregador que faz assim? Bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Que viagem, o cara é pescador, não faz tenda. Se queres, farei 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Se eu sou Tiago ou João, eu falo, cala a boca, cara. Tu acabou de interromper uma conversa para falar essa asneira a respeito de tenda. Esse cara fala besteira, amém? Porque não sabe o que falar, tem que falar alguma coisa. E vem um cala-boca do céu. Porque enquanto Pedro falava, ou seja, Deus nem levou em conta. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu. E então Deus falou: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer a ele ouvir. Amém? Esse cara fala asneira, queima o filme na frente de todo mundo, mas não larga Jesus, cara. Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, quem você dizem que eu sou? Pedro, é sempre ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Cara, ele arrebentou. Ele arrebentou, amém? E Jesus falou: Simão Barjonas, bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está empolgado agora, amém? Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Dar-te-ei, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Uau! Começou, Jesus está assim, começou. Então, agora eu tenho que contar uma coisa para vocês que eu nunca contei, é o plano de Deus. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Aí Pedro: Senhor, a Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus. Ele disse: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer. Cara, o cara acabou de receber, meu irmão, o melhor título que podia receber. Acabou de receber a chave do reino do céu, ele está fechando o reino para todo mundo. Ele acabou de receber o poder de ligar e desligar, ele está desligando a salvação geral. Ouviu Deus uma vez, não significa que tudo que você ouve agora é Deus. O cara erra, acabou de errar, horrivelmente. E Jesus tem que repreender, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque só cuida das coisas dos homens e não cuida das coisas de Deus. Meu irmão, pastor, quanta gente você já viu largar a igreja porque não recebeu um oi? Porque não atendeu meu telefone na terceira chamada, não atendeu, não volto mais lá. Quanto sabe que quem quer largar a igreja só quer um culpado? O cara só está doido para arrumar um culpado para ele nunca mais vir. Aí ele diz que a culpa é do outro. Amém? Pois é, Pedro foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus, na frente de todo mundo. E continuou, cara. Porque esse cara encontrou um lugar de adoração, porque ele conheceu o Salvador. Ele não tem mais para onde ir. Ele vai ficar: se eu sou Satanás, então até Satanás te segue. Sabe? Ele não larga Cristo. Percebe? Jesus fala: é chegada a minha hora. Vou morrer, vou para o Pai. E Pedro fala: Senhor, eu estou pronto. Cansa, não cansa? Eu estou pronto para ser preso, até para morrer contigo eu estou pronto. Jesus fala: não está não. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando você se converter. Ele fala: não, estou pronto. E eu creio que na cabeça de Pedro ele cria, amém? Tipo assim, ele deve ter ouvido aquilo e falou: é? Você vai ver só. De repente vê os soldados prender Jesus. E cara, Pedro está doido mesmo, ele pega de uma espada e ele dá uma lapada no cara para arrancar a cabeça. Por sorte pegou só na orelha. Ou você acha que ele foi delicadamente cortar uma orelhinha? Não, ele deu para matar, pegou na orelha, arrancou a orelha do cara. Pensa no golpe que o cara desviou, só a orelha voando.
Jesus fala: Pedro, você está louco? Quem vive pela espada vai morrer pela espada. Colou a orelha do cara. E naquela hora, Pedro leva a fama de ter negado Jesus, mas todos negaram, todos fugiram, todos correram. Cada um tentou salvar sua vida. Prenderam Jesus e sabe quem estava seguindo, feito um ninja? Pedro, cara. Pedro estava obcecado com o fato de: eu vou salvar o Senhor. Ele vai enfiar Jesus na casa do sumo sacerdote. Conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém, conseguiram enfiar o Pedro para dentro da casa do sumo sacerdote. Você acha que esse cara está ali só para assistir? Ele está com um plano muito doido na cabeça. Ele deve estar pensando: meu irmão, entrei, caí para dentro. E agora, tem um soldado se aquecendo na fogueira, ele... de olho em Jesus. Os caras falam: vem cá, você também não é um deles? Não sou. Sim, você é um deles também? Não sou, já falei que não sou. Sim, o seu jeito de falar denuncia: eu não sou, vocês estão loucos? Não sou. Nessa hora o galo canta. Aí ele olha para Jesus e Jesus fala. Na minha Bíblia foi assim. Te avisei. Nessa hora ele chora amargamente. Só que ele conheceu o Salvador, ele não tem para onde ir, cara. Ele vai para o meio dos discípulos, ele fica com a galera, ele fica com todo mundo. Está todo mundo junto, ele está lá no meio. Cara, eu posso te contar 10 mil histórias desse cara, porque para mim ele é fantástico. Eu falo nesse tom de brincadeira, porque essa é a nossa humanidade. É para você ver como a gente é engraçado. Como a gente fala que faz e acontece, na hora a gente espana. É quando a gente acha que está dando um grande ensino, a gente está falando a maior abobrinha do mundo. Esses tempos agora eu estou fazendo meu devoção, estou lendo minha Bíblia todinha de novo na cronológica, que eu acho maneiro. E eu me deu o prazer de ler Jó inteirinho de novo, mesmo sabendo que são 40 capítulos de gente falando bonito e falando besteira. Até Deus começar a falar. É 40 capítulos do povo falando bonito e falando besteira. Todo mundo falando de Deus, coisas lindas, só abobrinha. Deus fala: meu irmão, vocês não falaram de mim o que era reto. Então você percebe que a gente às vezes fala bonito e fala besteira? Esses somos nós, cara. Só que se você conheceu o Salvador, essa revelação te levou para um lugar de adoração, no Espírito. Você sabe que você não tem mais vida e que tua vida é dele. Então ainda que você erre, você volta, porque não tem mais lugar para você fora dele. Tem 18 anos que eu e minha esposa estamos no Senhor. 18 anos e a gente nunca largou Jesus. E a gente errou inúmeras vezes nesses 18 anos. Por dia eu nem sei quantas vezes. Mas sabe o quê? É nesse lugar que eu vivo agora. É na presença dele. Eu não escolhi estar ali, a revelação do Salvador me levou para lá. E só se eu for muito burro para querer sair dali. Porque eu entendo que essa vida não existiria se o Salvador não tivesse me pego pela mão na hora que eu gritei por socorro. Ele vem. O Salvador vai te mostrar Jesus, Deus. Amém? E a Deus, você não fica querendo ser amiguinho. Quando Deus aparece, você o adora. Não tem outra coisa para fazer. Quando Deus aparece, você o adora. Quando o papai aparecer, você pula no colo dele. Quando seu amigo aparecer, você dá um abraço. Quando o mestre aparecer, você ouve o que ele tem para dizer. Mas quando Deus aparece, você o adora. É a única coisa sensata a se fazer, é adorar a Deus quando Ele se revela para você. E se você o adorar, você vai durar. Amém? Sabe aquele prazo de validade, você pode jogar fora. Não tem prazo de validade. É para sempre. O eterno te encontrou para Ele. Amém?